Urbanização brasileira. Produção do espaço urbano. A urbanização ocorre quando há aumento da percentagem da população urbana e está relacionada ao conjunto de intervenção no espaço urbano para melhorar as infraestruturas. No Brasil, o processo acelerado de urbanização ocorreu no período de intensa industrialização do pós-guerra, tendo-se iniciado nas últimas décadas do século XX. De acordo com as estatísticas oficiais produzidas em 2004 pelo IBGE, cerca de 81% da população brasileira estava concentrada nas cidades no ano 2000. Produção do espaço urbano. Populações urbana e rural. Urbanização brasileira. O êxodo rural e suas causas. O processo de urbanização brasileiro está relacionado com o êxodo rural. Repulsão da força de trabalho do campo. Atração da força de trabalho nas cidades. Formação de uma superpopulação relativa. Empregos. Surgimento do trabalho informal. Latifúndio. Urbanização e desigualdades regionais. Evolução regional da urbanização. A rede urbana brasileira. Brasil, hierarquia urbana. Centro submetropolitano. São Paulo. Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais. Belo Horizonte. Curitiba. Porto Alegre. Salvador. Fortaleza. Recife. Belém. Metrópole regional. Natal. Vitória. Aracaju. Goiânia. Manaus. Centro submetropolitano. Mossoró. Petrolina. Blumenau. Sobral. Centro regional. Cidade local. Vila. Relação entre as cidades de uma rede urbana. Centro regional. Metrópole nacional. Metrópole regional. Centro submetropolitano. Cidade local. Vila. Metrópole nacional. Centro regional. Metrópole regional. Centro submetropolitano. Cidade local. Vila. Revolução. Técnico. Científica. Meio. Técnico. Científico. Informacional. Os espaços metropolitanos. Em 1950, o Brasil tinha 3 cidades de grande porte, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que abrigavam mais de 500 mil habitantes. Em 2000, 30 cidades já haviam ultrapassado a marca de meio milhão de habitantes, prefazendo um total de cerca de 57 milhões de pessoas. O caráter pontual e concentrador da urbanização decorreu das condições em que ocorreu a modernização da economia do país. A concentração econômica determinou a aglomeração espacial, o resultado foi a metropolização, as metrópoles e a gestão pública. A expansão econômica das metrópoles produziu o crescimento demográfico do núcleo urbano central e dos demais situados no seu entorno. Integração física das manchas urbanizadas. Separação das manchas urbanizadas por áreas rurais. Conurbação. Integração funcional. Descompasso entre os limites municipais e a mancha urbanizada. As metrópoles e a gestão pública. Estrutura territorial das megacidades. As metrópoles e a gestão pública. A Grande São Paulo, terceira maior metrópole do mundo, abriga nos seus 39 municípios quase 18 milhões de habitantes, cerca de 10% da população nacional. O lixo coletado diariamente está em torno de 16 mil toneladas. O número de veículos supera 6 milhões na capital e 18 milhões no estado. Ocorrem aproximadamente 11,5 milhões de viagens, dia em transportes coletivos. A população povoada é de cerca de 1 milhão de habitantes. Yard satélite, Latinstock. Os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo formam uma única e imensa mancha urbana. Imagem captada por satélite em 2001.
A megalópole e a metrópole expandida. São Paulo e Rio de Janeiro, separadas por apenas cerca de 400 quilómetros, configuram o principal eixo econômico do país. A expansão das suas regiões metropolitanas e das cidades localizadas sobre o eixo de circulação que as conecta está conduzindo ao surgimento da primeira megalópole do país. A megalópole em formação. A megalópole brasileira. A rede urbana brasileira é pouco desenvolvida e apresenta fortes disparidades regionais. É pouco densa. Apresenta reduzida articulação e fraca intensidade de relações entre os centros urbanos. Sua organização hierárquica é fraca, ou seja, nem sempre são encontradas as diferentes categorias hierárquicas. Brasil, problemas urbanos. Intenso processo gerou ocupação desordenada. Degradação do ambiente. Piorando a qualidade de vida. Ausência de áreas verdes. Erosão. Contaminação água. Poluição do ar e sonora. A segregação espacial.